esse é o segundo vídeo falando sobre tags. Na verdade, é o primeiro vídeo falando sobre tags com som e com apresentação e explicação. No primeiro, acreditamos que as legendas foram suficientes, mas eu acredito que nessa segunda modelagem seja conveniente nós falarmos sobre as tags mostrando também com som, para ficar mais interativo. No primeiro modelo, era assim, você tinha uma atividade e, a princípio, nessa atividade, você colocava a tag entrando e no final da atividade você declarava a tag saindo. Então, se falássemos sobre área, volume, disponibilidade de algum recurso, você entrava com pedido de uso e enquanto a atividade durasse, esse uso estava garantindo, bloqueando o uso para qualquer outro, no tamanho, na quantidade definida. E ao final, você devolve esse uso, essa quantidade, para que seja liberada para outra. Então, primeira modelagem, você coloca o recurso chegando no momento inicial da atividade e saindo no momento final da atividade. Ou, como nós apresentamos no modelo, a gente pode ter uma atividade e um marco de conclusão. Essa atividade recebe no seu início a tag, o ticket, e no marco de conclusão devolve esse ticket ao sistema. Esse balanço de ticket recebido, ticket devolvido, tickets disponíveis ou quantidades recebidas usadas e quantidades disponíveis é que dão a flexibilidade para modelar essa fluidez. Mas agora, nesse caso, nós vamos fazer diferente. Nós não vamos usar um recurso material. Nós vamos imaginar que nós temos duas atividades que demandam um recurso. E aqui nós vamos dar um exemplo se fosse uma atividade de montagem utilizando um transporte. A primeira atividade, ela precisa alocar, receber, reservar esse transporte. Então, esse recurso não é mais um recurso material, vai ser um recurso reutilizável. Então, imaginemos um barco. Essa atividade executa alguma coisa, incluindo o transporte usando um barco. Depois que o barco é utilizado, ela devolve esse barco para sua origem para que esse barco possa ser novamente utilizado. Supondo que esse barco volte à origem, essa tag, ela precisa ter um tempo de retorno. Então, a segunda atividade apresentada é o tempo de retorno. E quando você tem a chegada do barco, a chegada do transporte à sua origem, aí sim ela vai estar liberada. Então o que nós estamos falando aqui é de uma tag de ticket, passagem de uso de um barco, de um trem, de um transporte ou de um recurso que provavelmente é reutilizável. E aqui eu chamo a atenção, a primeira atividade poderia ser a atividade de produção em si, incluindo o transporte. No primeiro momento, tomando esse recurso como ticket, tag do uso do transporte. E ao final, não da atividade, ao final da volta, porque tem uma segunda atividade, seria retorno do transporte, caso ele não fosse utilizado naquele mesmo site. E ao final do retorno, aí sim essa tag é devolvida. Imaginemos então que houvesse uma segunda atividade que dependesse desse equipamento. Então nós teríamos novamente uma atividade de produção com o uso desse transporte, desse barco, e ao final devolvendo, tomando o ticket e ao final devolvendo esse ticket somente após a conclusão do retorno desse transporte. Então, nós vamos modelar a tag usando esse recurso, que é o recurso
reutilizável, não mais um recurso material que é um simples indicador de consumo. É mais uma forma de modelagem e provavelmente você vai encontrar outras e vai escolher a mais adequada para o seu desenvolvimento, para a sua montagem de um plano execuível de trabalho. Vamos ver aqui então como é que a gente pode fazer isso no aplicativo. Nós temos a nossa base de referência, que são serviços administrativos, e o serviço de produção aqui de dois prédios, prédio A e B. Dentro dele nós temos as áreas de engenharia, classificando os trabalhos que nós temos que fazer, mas nós colocamos aqui uma condição ilustrativa para usar a tag de uso de equipamento. Poderia ser também de logística. Toda atividade que for maior que 12 dias de duração precisa de um equipamento de transporte. Não sabemos quantos equipamentos de transporte nós temos, mas há um equipamento de transporte. Então aqui em verde foram destacadas as atividades que têm mais de 12 dias, ou tem 12 ou mais de 12 dias de produção. Quando a gente pede um filtro maiores que 12 dias, nós conseguimos mostrar aqui que nós temos pelo menos umas 15, talvez mais atividades que estão enquadradas nessa condição. Então, essas atividades é que vão ter um retorno, vão ter um tempo de retorno do equipamento que foi utilizado para transportar os materiais ou equipes para o local de trabalho. Então, na nossa ilustração, atividades com mais de 12 dias ou 12 dias que demandam um transporte. Vamos ver o transporte colocado também. Vamos ver aqui. Nesse caso aqui é o uso do recurso, né? Deixa eu ver se eu acho o transporte incluído. Vamos ver se é esse aqui. Esse. Dando um zoom aqui, nós podemos ver que a cada atividade de 13, 14 dias, nós temos uma atividade de retorno. Então, o transporte trouxe, ficou aqui junto o tempo todo. Esse é o modelo que foi criado. E quando a atividade termina, o transporte volta e aqui parece que leva de prazo um dia de retorno. Não importa quanto tempo ele ficou travado à disposição da atividade, ele sempre retorna em um dia para a sua origem. O que nós fizemos aqui então foi criar um modelo onde temos uma atividade de produção a 21 e temos um retorno onde só temos um recurso, a tag que foi criada. Vamos dar uma olhada nesse recurso que foi criado. Vamos ver aqui, recurso reutilizável. Aqui, tag, num sistema de transporte, eu disse que tem 3, mas podia ter só um, ou seja, só um transporte que é capaz de fazer as atividades que duram mais de 12 dias. E esse transporte chamado tag ST01 foi colocado dentro da atividade. Além das criaturas, dos equipamentos que existem para produção, existe também um elemento, um recurso humano real, que vai dar a diretriz de quantos trabalhos de engenharia civil eu posso fazer, ou seja, só tem um fiscal do prédio, só tem um fiscal no prédio A, então só pode ser feita uma atividade de cada vez. Tivemos vários fiscais no prédio A, vários fiscais permitem várias atividades, são a logística aqui. Mas o que eu coloquei aqui foi uma tag de uso. Tag de uso
desse transporte que eu chamei de ST, que vai ficar acompanhando toda a atividade. E no retorno do 21, eu coloquei o mesmo recurso, no tempo em que for necessário para que o retorno volte à origem. Então, o que nós temos aqui é a modelagem, e eu chamei de tag porque é como se fosse o passe, o ticket de uso desse transporte, ST, Special Transport, alguma coisa que está sendo usado na 21, está sendo usado na 28, fora o fiscal, fora os recursos. Então, temos recursos para apoio do planejamento logístico, recursos que são utilizados para produção e uma tag. Esse recurso reutilizável, ele não tem custo, mas ele tem limite. Voltando então aqui, nós podemos ver que esse recurso, tag, ele aqui é só tem um bote, um caminhão, um trem, ou um recurso essencial de uso, dispositivo de transporte para fazer todos os trabalhos que demandam esse dispositivo de transporte. Por outro lado, equipe direta nós temos 4, equipamento elétrico, mecânico. Então, uma coisa é o recurso de produção, outra coisa é o recurso que nós colocamos para desenvolver a logística. Se nós temos só 4 fiscais para o prédio A, só teremos 4 atividades acontecendo no prédio A. E você não fez um sequenciamento forçado, gerando 4 linhas de produção. Você fez tudo ao mesmo tempo, mas o sistema dirá, se nós só temos 4 fiscais e a atividade demanda uma fiscalização, ainda que não haja custo desse recurso, porque não é um custo direto, nós vamos programar 4 atividades no prédio A e 5 atividades simultâneas no prédio B. Por outro lado, nosso assunto aqui é a tag ST. A modelagem mostra que nós conseguimos, com a inclusão de mais uma atividade, o retorno do equipamento de transporte à sua origem. O filtro mostrou somente as atividades que estão em análise, que são as atividades maiores que 12 dias, e também só elas demandam esse recurso. Observa que a atividade não permite que o recurso volte nos fins de semana. Então, as restrições de calendário de paralisações forçadas já estão contempladas aqui nesse modelo. Mas não necessariamente o transporte só voltaria em dia útil. Nosso caso aqui é que nós estamos acumulando restrições. As restrições de recursos limitados, as restrições de paralisações forçadas como fim de semana e feriados, e agora mais uma restrição. Temos que modelar o tal do transporte através de uma tag, porque o transporte precisa ir e voltar. Eu acredito que eu fiz alguns histogramas, vamos ver o histograma aqui. Aqui nesse histograma nós temos a quantidade de recurso ST1. Esse recurso eu não utilizei, eu vou até apagar aqui. Então, no modelo CPM, eu tenho que ter 23 transportadores. São 23, deixa eu ver, são 23 transportadores que vão e que voltam. Então aqui nós temos alguma coisa em torno de, acumulando, né? Vamos ver se eu consigo aumentar a escala, colocando aqui para dias. Então aqui nós temos que no primeiro dia eu preciso de 23 transportadores para fazer no modelo tradicional CPM, onde não existem restrições. Então, no primeiro momento, nós teríamos
23 necessidades de transporte. Nós só temos um, ou se nós mudarmos aqui, nós só temos 4 transportadores. (23) não trabalham no fim de semana, é como se tivesse paralisado o uso. E depois, quando eles voltam em épocas diferentes, mas você tem aqui uma apresentação desse mesmo recurso acontecendo ao longo do tempo. É claro que o que nós estamos observando aqui é que 23 seriam necessários e nós temos 4. Se nós fôssemos fazer um planejamento aplicando a possibilidade da pesquisa dos recursos, a gente faria o seguinte: mantendo as prioridades das atividades. As atividades têm prioridade sobre o planejamento, nós temos coisas mais importantes. E os recursos, não vamos fazer verificação de recursos de produção. Não vamos admitir que temos limites, temos recursos ilimitados. E também não vamos ficar preocupados se temos limites de execução ao mesmo tempo por conta do cliente, por conta de limites de fiscais. Nós vamos apenas pedir para que o sistema analise o que pode ir primeiro, ao mesmo tempo ou junto. Então, se a gente for olhar, nós teríamos 5 ao mesmo tempo. Vamos ver a outra visão, que nos dá apenas os maiores que 12 dias. Ou seja, vamos ver a visão em que só acontece a ida e a montagem. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então parece que nós temos apenas 4 elementos de transporte. 4 elementos de transporte. Se nós tivéssemos só 3 elementos de transporte, o nosso planejamento seria recalculado e o prazo não seria janeiro. Vamos ver para quando é que seria. Então, a liquidez mostra que, vou ordenar para que fique mais arrumadinho, colocando aqui a data de início. E pedindo para ordenar pela data de início. Pronto. Então, olhando isso aqui, nós vemos que nós temos 3, 1, 2, 3. O computador fez várias tentativas, respeitando todas as restrições. No momento, as restrições que nós temos são paralisações forçadas de sábado e domingo e 3 transportadores. Nós estamos vendo os 3 transportadores. Isso é que um algoritmo tradicional faria. Ele vai analisar o recurso e só vai deixar utilizar o recurso quando ele estiver disponível. 3, 3, 3, 3. Então a coisa foi. Observa que nós temos aqui 3, imediatamente a seguir começam mais 3. Vamos pensar um pouco. O modelo que nós usamos prevê que só temos 3 transportes, então só podemos começar as próximas quando as primeiras acabarem. Mas se você olhar com atenção, você vai ver que quando chegamos no nível de dias, quando essas 3 atividades acabam, imediatamente outras 3 começam. É como se os barcos estivessem, os transportes, as carretas estivessem liberadas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas não é mais janeiro, é fevereiro. Porque ao invés de 4, nós temos 3 transportes. Essa tag está sendo utilizada e não há custo nenhum envolvido, é apenas um passe de ida, para que nós possamos planejar dentro das prioridades que já foram alocadas. Então, uma restrição, há uma prioridade, o que deve ser feito primeiro.
E agora que nós temos limites de recurso de tickets, já sabemos a ordem de execução. E a única restrição que nós temos aqui, além dessa tag, são as paralisações. As paralisações significam dias não trabalhados. Vamos aqui no Details mostrar que 5 dias transporta e monta, 2 dias parados por alguma ordem. 5 dias trabalhando, depois do transporte, 2 dias parados por ordem. 3 dias e depois começamos um novo transporte. O que você deveria questionar é se o barco foi... Deixa eu ordenar de novo aqui. Se o barco foi, como é que eu vou transportar o outro se o barco não voltou? Então vamos olhar aquela atividade de retorno do barco. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é aqui. Pronto. Isso é que acontece em modelagens que não prevêem o entendimento do processo real. E as ferramentas também, elas, se não forem orientadas, vão fazer isso. Esse barco foi, esse barco foi, esse barco foi, ou esse caminhão foi, esse caminhão foi, esse caminhão foi. E quando acabou de ir e montar, 3 caminhões, os mesmos 3 caminhões transportam. Como é que eles vão transportar se eles não voltaram ainda? Como essas atividades não têm importância, não têm prioridade, elas foram parar lá no final. Uma maneira da gente evitar isso é colocar a prioridade dessa igual à prioridade do seu retorno. Então vamos fazer uma experiência? A prioridade dessa aqui é 10 mil. Eu vou colocar o seu retorno com a prioridade 10 mil. Essa é a primeira ideia. Uma forma bem simples. Vamos ver se vai dar certo? Não. Porque talvez hajam outras atividades com prioridades semelhantes e o algoritmo achou melhor fazer assim. De qualquer maneira, pelo menos esse barco voltou. Eu não sei se os outros voltaram. Aqui tem 1, 2, 3. E aqui tem 1, 2, mas não tem o 3. Deixa eu ver. Tem o 3. Então, essa modelagem não foi suficiente. Vamos, então, rever essa modelagem da seguinte maneira. Não estamos preocupados com a prioridade, mas estamos preocupados com o tipo de conexão lógica. Essa atividade, ela é ligada a essa aqui, de fato, mas a ligação fim-início, e isso acontece na prática, no projeto, nas obras, essa ligação fim-início não é uma ligação fim-início, é uma ligação fim-início rígida, tão rígida que além de ser fim-início, não pode ser separada. Ou seja, essa ligação precisa acontecer exatamente fim-início, sem nenhum retardo por conta de coisa nenhuma. Vamos ver se vai funcionar. Pronto. Agora o barco vai, monta, ou a carreta vai, acompanha a montagem e volta, ampliando. Dia 27 termina e volta no dia 28. E somente depois dela voltar à origem é que nós teríamos provavelmente a liberação para 1, 2, 3. Essa atividade aqui começa no dia 29. Por quê? Porque ela só pode começar depois que o transporte tiver voltado à sua origem. Então,
essa tag de apoio à modelagem do ticket do transporte ou a outras modelagens precisa ser considerada também com a restrição extra. Além de ser fim-início, é um fim-início strict. É um fim-início que não tem condição de ser desfeito no imediatismo, mesmo que hajam outras forças aqui envolvidas. Teríamos, então, que fazer a conexão da 46 com a 46 do seu retorno. Lembrando que ela também é strict. E teríamos que fazer também a conexão da 41 com o retorno 41, dizendo que é strict. E isso para todas as atividades que têm esse modelo. Senão, como todo algoritmo, ele vai priorizar o mais importante e vai jogar o menos importante para o final, respeitando o limite de recursos, que é o nosso caso aqui, recursos reutilizáveis. Como nós temos recursos de modelagem, precisamos aplicar esses recursos de modelagem. Aplicando isso nessas cinco atividades, vamos ver se esses retornos vão acontecer juntinho da sua montagem. Eu vou ordenar pela sequência. Então, nós temos... Onde estão eles? Aqui. Nós temos esse 40 com 40, 41 com 41. Então, nós temos aqui o 49 e o 49. Esse aqui não está amarrando o restrito. Vamos ver se a gente consegue atender a todos de forma adequada. A pesquisa do seu modelo, então, vai ter que levar em consideração que nós temos o 41 leva e monta, e depois volta o 41 para que o próximo, que seria esse aqui talvez, seja iniciado e depois o seu recurso volta à origem, levaria em consideração, então, ida e volta, e o ticket estaria modelado dessa maneira, através de conexões, e o retorno da conexão faz com que seja liberado o tag 91 para que ele seja reutilizado. Nosso caso aqui, não sendo a ligação forçada strict, ou não tendo a sua ligação garantida de imediatismo, não deu muito certo. Temos que repensar esse modelo. Então, essa tag é uma alternativa para não usar a tag de recurso material.